A Sanepar está presente em muitas e muitas carteiras dos investidores de longo prazo. Isso faz sentido porque o investidor de longo prazo ele tem uma estratégia focada em valor. Então, se você analisar a carteira de diversos investidores diferentes, você vai encontrar muitas empresas em comum. Por quê? Porque essas empresas atendem os critérios dos investidores de longo prazo. É claro que existem diferenças, nem todo mundo pensa da mesma forma, mas quando você pega uma essência mesmo, você vê uma série de ações presentes em inúmeras carteiras. Mas quais são esses critérios que os investidores de valor tanto analisam antes de comprar ações de negócio? Primeiro ponto, com certeza, crescimento da receita líquida ao longo do tempo. O segundo ponto muito importante é a eficiência nos custos da companhia, seja o custo dos produtos vendidos ou seja aqueles custos da administração, custos gerais, custos com vendas, tudo isso bem eficiente. Próximo ponto muito importante é as despesas que a empresa tem com dívidas. Quanto menos despesas financeiras, melhor, sem sombra de dúvidas. Outro ponto muito importante, consistência, robustez e, se tiver crescimento, melhor ainda, do lucro líquido. Outro fator fundamental é o controle de uma dívida. Ter dívida não é pecado, mas precisa ser bem gerenciado. Então, o investidor de valor gosta de empresas que tenham nenhuma ou pouca dívida, que é facilmente paga com os resultados operacionais daquela empresa. Fluxo de caixa operacional muito forte é outro ponto. A necessidade de você gastar com CAPEX, que é aquele dinheiro do fluxo de caixa de investimentos que vai para manter a empresa competitiva no mercado, não pode ser tão grande proporcional ao fluxo de caixa operacional. Enfim, esses daí são os principais critérios que os investidores de valor gostam e, é claro, uma empresa que tem transparência com o acionista minoritário, que tem inúmeros direitos para proteger ele e tem uma política bem clara na hora de distribuição de lucros, uma política bem clara da onde a empresa está hoje, para onde ela quer chegar. Isso, sem sombra de dúvida, é os critérios subjetivos de uma administração que o investidor de valor também analisa na hora de escolher sua empresa. E vira e mexe acontece mudanças nessas companhias e o investidor de valor sempre tem que estar atento para saber o que está acontecendo na empresa que ele investiu. Existem algumas mudanças às vezes de estatuto, existem algumas mudanças em políticas da companhia, enfim, tudo isso chega através de fatos relevantes, mas nem sempre ele está ligado, principalmente nessa época que a gente está vivendo, que é o tempo inteiro bombardeado com inúmeras notícias ruins sobre tudo isso que a gente está vendo aí mundo fora. Ele acaba esquecendo às vezes de acompanhar as empresas do portfólio. E a Sanepar, ela mudou recentemente umas coisas bem importantes que nós vamos falar aqui. Então presta atenção no primeiro ponto que eu quero mencionar para você. A Sanepar tem 3 tipos de ações. A SAPR3, que são as ações ordinárias com direito a voto, a SAPR4, que são as ações preferenciais sem direito a voto, e você junta esse pacotão aqui e forma as UNITs. As UNITs é, como eu falei, um pacotão mesmo com uma ação ordinária e 4 ações preferenciais. Eles juntam essas 5 ações, colocam dentro do pacote, é a SAPR11. Rob, mas por que foi criado essa UNIT? Bom, porque o acionista majoritário da Sanepar é o governo do estado do Paraná. E antes tinha pouquíssima liquidez das ações da Sanepar na bolsa, só que o governo também não quer abrir mão do controle, porque a Sanepar é uma empresa estatal. Então eles criaram essa forma de dar mais liquidez para os participantes do mercado e assim, de certa forma, prover mais negócios. Enfim, isso é muito bom para a companhia e para os próprios investidores da Bolsa de Valores. Inclusive, esses daqui são os maiores acionistas da Sanepar. O dado mais atualizado disponibilizado ao mercado, se percebe disparado o estado do Paraná em primeiro lugar, mas depois nós temos outras instituições financeiras, temos ali também fundos de investimento, temos ETFs, enfim. Tudo isso daqui não seria possível se não fosse criado essas UNITs. Rob, UNITs não é ruim para o investidor? Isso daí não atrapalha, porque não era legal se ela tivesse só ações ordinárias? Com certeza, sócio de longo prazo gosta de ter ações ordinárias no seu portfólio. É muito melhor, você tem uma série de proteções. Só que, no caso da Sanepar, o governo não quer abrir mão do controle. Você não tem direito a voto na preferencial, é verdade,
mas você tem tag along de 100% nas duas. Tá? O que é tag along? Digamos que o estado do Paraná quer vender o controle e aí oferecem R$10 por ação do acionista controlador. Se você não tivesse tag along, o acionista controlador ele receberia uma oferta de 10 e você, como acionista minoritário, poderia receber uma oferta de 5, 4, 3, 2 pelas suas ações, porque o dono da proposta não precisa estender para você. Agora, com o tag along de 100%, ele precisa pagar R$10, oferecer R$10 para o acionista controlador e também R$10 para você como minoritário. Então o tag along ele acaba protegendo o investidor nessas situações de takeover do controle, que é a maior preocupação do investidor. Então sim, a Sanepar tem tag along em SAPR3 e SAPR4, isso dá muito mais tranquilidade para o investidor. Bom, e os dividendos da Sanepar, hein? Como é que funciona? Se liga aqui na tela, olha só, eu só quero explicar uma coisa rapidinho. Nas últimas 7 distribuições de dividendos, você está vendo aí só as mais atualizadas, tá? Mas nas últimas 7, a Sanepar distribuiu 50% do lucro líquido ajustado. A política de dividendos no Estatuto Social da empresa diz que eles têm que distribuir no mínimo 25% do lucro líquido, tá? Mas eles podem fazer uma assembleia depois para distribuir adicionais mais 25%. Então aqui eu até destaquei a flechinha em 2018. Pô, Rob, já não passou 2 anos aí, mas é que olha só. Valor por unit em 2018 foi R$ 4,25. E esse valor que foi deliberado em 2018, olha, ele foi pago em 2019. Então, de fato, o que caiu na conta do investidor foi, ao longo de 2019, R$ 4,25 para cada ação da Sanepar. Unit, tá bom? Isso é muito importante ressaltar. E recentemente a empresa fez uma assembleia em que ela alterou algumas coisas e você como investidor tem que saber disso. Aumento do capital social em R$1,145 bilhões. Então como é que funciona? Você está vendo aí na tela. Teve uma Assembleia Geral Extraordinária e eles aprovaram o aumento do capital nessa quantia que eu acabei de mencionar para você, com a utilização de parte do saldo da reserva de lucros sem bonificação de ações, tá, pessoal? Sem bonificação, isso é importante ressaltar. Robert, mas por que foi realizado isso? A empresa meio que foi obrigada a fazer isso, tá? Tá na legislação. Tem um artigo da Lei das Sociedades Anônimas que fala que quando tem uma reserva de lucro superior ao valor do capital, ou você precisa fazer essa aplicação do excesso na distribuição de dividendos, ou no aumento do capital social. Então, o que aconteceu na prática? A Sanepar tinha uma reserva de lucros que ultrapassou o valor do seu capital social. Então, de acordo com a lei, fala, ó, você tem 2 opções. Ou você distribui em dividendos, tá, esse valor que excedeu, ou você faz o que a Sanepar acabou escolhendo fazer, que é o aumento do capital social da companhia. Rob, beleza, mas isso muda alguma coisa na minha vida na Sanepar? Muda, sabe por quê? Porque também foi aprovado o desdobramento das ações da Sanepar. Cada uma ação da Sanepar vai dar direito a 3 novas ações da Sanepar. Ela vai se transformar uma em 3, seja a SAPR3, que são as ordinárias, seja a SAPR4 ou seja as UNITs. Presta atenção, está na tela para você. Essa é a lógica. Cada uma ação dessas 3 classes de ações vão se transformar em 3 ações, beleza? E a gente nunca pode deixar de lado aquilo que nós mais gostamos como investidores de longo prazo, que é o quê? Os gráficos de longo prazo da companhia, começando com a receita líquida histórica da Sanepar. Olha, esse tipo de gráfico é o que o investidor de valor mais gosta de ver, né? Crescimento consistente, progressivo da receita líquida. Chegou em 2019, fechadinho, anualizado, super atualizado para você. Recorde de receita líquida da história da Sanepar. Próximo ponto muito importante que o investidor sempre analisa é a curva de longo prazo do lucro líquido. E a Sanepar está saindo muito bem também. Mais uma vez, o lucro líquido recorde no ano de 2019 alcançou R$1,080 bilhões, um histórico muito bacana da Sanepar em relação aos seus lucros. E o lucro, eu sempre falo que ele é metade, a outra metade é o fluxo de caixa operacional, que é o oxigênio de qualquer companhia. E você também tem que fazer uma análise histórica deste número. E está aqui na tela o fluxo de caixa operacional da Sanepar. Também um crescimento gradativo, constante, progressivo e, mais uma vez, recorde de fluxo de caixa operacional em 2019.
Um ponto que a gente nunca pode deixar de lado é a questão do endividamento. E a dívida da Sanepar atualmente, e a dívida líquida atualizada da Sanepar é de 2 bilhões 806 milhões. Rob, isso é muito, isso é pouco. O que importa é aquele número que está em cima. Está vendo o destaque em amarelo? Aquilo ali significa que os resultados operacionais de 2019 da Sanepar, eles seriam suficientes para pagar toda a dívida líquida em mais ou menos quase ali 1 ano e meio. Tá? 1,4 vezes resultado operacional seria o suficiente para quitar toda a dívida líquida. Isso é um endividamento muito saudável para padrões de mercado, tanto é que a Sanepar poderia estar expandindo essa relação até 3 vezes, mas vale ressaltar que esse indicador aqui, quanto menor, maior a capacidade de pagamento da companhia. Então você viu receita crescendo, lucro crescendo, fluxo de caixa operacional crescendo e endividamento controlado. Agora eu quero saber uma coisa de você. Qual que é a sua opinião sobre o modelo de negócios, os resultados, enfim, a Sanepar? Então deixa aqui no comentário a sua opinião, porque isso só agrega valor e dá vários insights que muitas pessoas nem param para pensar, e quando eu leio o comentário, nossa, é verdade, não tinha parado para pensar nisso daqui. Todos esses gráficos que você viu aqui eu colocar no vídeo, eu posto no meu Telegram e no meu Instagram. Então eu vou deixar aqui na descrição o link para os dois, fique super à vontade para você usufruir de todo o conteúdo gratuito que tem para você. Aqui um vídeo que eu acredito que você vai curtir e aqui um vídeo que o YouTube acredita que você vai gostar. Agradeço muito a sua presença até o final deste conteúdo, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.